Fala galerinha, beleza? Estou passando aqui antes do vídeo começar para falar para vocês o seguinte: essa série de vídeo ela foi feita em parceria com o professor Gabriel Conceição e foi feito para upar originalmente no canal dele. Porém, eu resolvi trazer aqui para o canal para facilitar o acesso de vocês. Mas não esquece de passar lá no canal dele, dar o like, se inscreva, porque tem muita coisa boa vindo lá. Falou? Então, simbora pro vídeo. Fala galerinha, beleza gente? Tudo bem? Hoje mais uma aula de internet. Eu sou o professor Gabriel Conceição, seu professor de informática. E eu sou a professora Karina Burini. E hoje, né, Gabriel, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para a internet, que sem ela a gente não teria a experiência que a gente tem hoje na internet. É o que a gente vai falar, Gabriel? Nós vamos falar sobre os navegadores, ou conhecidos também como browsers. Isso, galera, o navegador ou browser, né, ele é o programa responsável por fazer a leitura e interpretação da linguagem HTML, CSS, PHP, que é a linguagem utilizada nas páginas da internet. Cara, é muito legal falar. Na verdade, a gente vai trazer um cara aqui que já falamos na aula passada, que é o Tim Berners-Lee. Esse cara foi fundamental para a história e para o conceito de internet que nós temos hoje. Além dele criar o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto para a internet, além dele criar a própria linguagem para a criação de páginas da web, que é o HTML, e ele também foi um dos pioneiros no uso de hipertexto como forma de compartilhamento de informação. Ele criou o primeiro navegador. Você sabe, Karina, como é que era o nome do primeiro navegador? Sim, o primeiro navegador, Gabriel, ele tinha o mesmo nome do que ele criou, né? Do World Wide Web. O navegador, ele era o www. Só que ele tinha uma interface somente, uma interface só de escrita, né? A gente não tinha muita parte gráfica, ele era só mesmo para você ler conteúdo, ele era todo escrito. Só que o que acontece? Depois disso, surgiu um outro navegador, né? Um navegador mais gráfico, chamado Mosaic. Ele foi rodado inicialmente, né? Foi criado originalmente para o Unix, porém depois ele foi portado para o Apple da Macintosh e para o Windows da Microsoft, né? Inclusive, a versão 1.0 do Mosaic, galera, ele foi lançado em setembro de 93 e o líder desse projeto foi Mark Anderson. E cara, só falar, fixar na verdade, né, o nome desse carinha, porque ele também foi fundamental para a história dos navegadores. Nós já vamos ver um pouquinho agora, tá? Um pouco mais sobre a história dos nossos navegadores e entender todos os detalhes. Mas olha só, para que nós consigamos entender, eu vou mostrar para vocês agora, vou pedir pro editor, não é, Karina? É, o nosso editor. O editor, vamos lá, editor. O nosso editor, para quem não conhece, é o próprio Gabriel, tá? Editor, coloca aí na imagem os navegadores para que eles possam ver e acompanhar com a gente. Olha só, essas daí são as logos dos navegadores, ou a identificação gráfica deles. Nós temos aí em cima o www, que era naquele momento um editor somente com parte de texto, não tinha nenhum contexto visual de imagens. Nós temos ali, logo do lado, o Mosaic, nós temos embaixo o Internet Explorer, nós temos mais qual ali, Karina? Ali a gente tem também o Netscape do lado do Internet Explorer, o Mozilla Firefox favorito do Gabriel, por está grandão ali. Nós temos o Google Chrome, o Opera e o Safari. Mas vamos começar do começo, Gabriel. Vamos começar falando sobre o www, né, que ele surgiu em 1991. Criado por Tim Berners-Lee, ele tinha o nome World Wide Web. Só que o que aconteceu, Gabriel? A galera achava que ele poderia confundir um pouco, né, com a própria questão da navegação, da internet. Então, por isso, depois ele mudou o nome para Nexus. Essa daí eu lembro. Foi bem legal, na verdade, essa jogada, porque naquele momento já estava confundindo um pouco. Tipo, eu vou utilizar o www para acessar, ou melhor, eu vou utilizar o World Wide Web para acessar a World Wide Web, sabe? Era basicamente essa a ideia. Mas, cara, em 1993 chegando, o Mosaic. O Mosaic chegou, e ele chegou com uma característica muito interessante, porque naquele momento o Windows estava como sensação, né? E ele foi o primeiro navegador a rodar de fato no Windows, desenvolvido para o Windows. Foi um fator determinante justamente para a abertura da internet para um público geral, um público maior, na verdade. É legal falar que o líder desse conceito, que foi o Mark Anderson, né? A gente costuma falar que ele foi o cara que criou, que desenvolveu o NCSA Mosaic. E cara, é interessante também falar que ele foi um dos fundadores da Silicon Graphics, e junto com outros estudantes e tudo, formaram hoje o atual Mosaic Communications, né, até aquele momento. E finalmente ela se tornou a Netscape Communications Corporation, que foi
a empresa ou a instituição que produziu, que criou, que gerou o Netscape Navigator. Olha aí. Vamos lá, arranhando em inglês. Bem, a Netscape, né? Eu vou até confundir, porque de todos você falar em inglês, até considerar que minha língua travou aqui. Em 94, a Netscape trouxe todas as características de um browser moderno, oferece nos dias de hoje, né? Como, por exemplo, aquela questão da navegação por abas, que eu acho essencial, eu acho muito importante, porque eu já naveguei há muito tempo em um navegador que não tinha abas, né? Bloqueio de pop-ups, suporte a cookies, histórico de visitas, entre outros, né? E ele reinou absoluto durante muito tempo. Cara, o Netscape, ele foi de fato, né, o navegador mais utilizado naquele período, impressionante. Sim, ele foi o mais utilizado, né? Só que quando a gente já chegou lá em 2002, mais ou menos, né, no início dos anos 2000, ele se tornou, alguns poucos usuários só usavam, né? Aquela meio dos gatos pingados, aquela galera que é muito fã mesmo. Isso porque o que acontece? A Microsoft, em 95, ela criou um próprio navegador. Então, esse navegador, ele começou a vir junto no Windows, né? Sim. Ele vinha junto no sistema operacional. E a galera naquela época não ficava baixando, porque a internet não tinha condição, né? Então também você não ficava, não era uma coisa fácil você ficar fazendo download. Então por isso que a galera começou a utilizar o Internet Explorer apenas mais pela facilidade, porque eu confesso que eu não gostava muito do Internet Explorer não. Cara, falar a verdade, essa foi uma jogada muito louca assim na Microsoft, por dois motivos. O primeiro é que eles tiveram uma jogada de mercado naquele momento, né? Para poder fazer com que o seu produto fosse, de fato, mais conhecido e mais utilizado também do que o atual campeão de utilização, que era o Netscape. Só que, cara, a Microsoft ela até chegou a sofrer teve que se explicar na justiça, para ser mais preciso, né? O Bill Gates, ele chegou aí no tribunal, ele até se embolou um pouquinho, né? Eu acho que naquele momento ele não era tão maduro quanto ele é hoje. E foi uma parada tipo, muito louca, né? Porque a ideia que passavam, que a Microsoft foi acusada, era de monopólio. Então, justamente porque eles tomavam lá o poderio em uma velocidade muito rápida e com uma quantidade muito acentuada de usuários naquele momento, né? A gente teve aquela chamada Guerra dos Navegadores naquela época. Foi aí que começou a primeira Guerra dos Navegadores, que teve uma duração de 4 anos, que foi entre 1995 a 1999, e o Netscape acabou perdendo, né, a liderança absoluta para a Microsoft. Sim. Sem dúvida nenhuma. Cara, essa perda aí, ela resultou em um período de completa reversão no uso desses navegadores para um outro uso. Então, cara, a gente tinha Netscape lá no topo, reinando absoluto, sem dúvida nenhuma. Internet Explorer, por meio da Microsoft, uma jogada muito boa, visando esse conceito comercial, né? Tomou o topo, tomou a frente, debandou aí a Netscape. Só que nesse momento, cara, além de gerar outros projetos, a Netscape começou a dar lugar também para alguns outros navegadores, como o Mozilla e o Opera, não foi? Sim. O que acontece? A Netscape ela começou a querer proporcionar, né, liberar o código-fonte do navegador deles, né? E com isso o download do programa se torna grátis, a sua programação ficou open source, para ser usado, modificado como a galera queria fazer. Só que nesse lançamento, quando eles fizeram esse lançamento para divulgar esse código, eles criaram uma comunidade que foi o Mozilla. Cara, perfeito. Essa é uma das melhores, sem dúvida nenhuma, uma das melhores comunidades open source do mundo. Sim, assim. A Mozilla foi fundada em 98, porém o navegador que veio ganhar o nome, né, que veio trazer junto o nome da Mozilla, foi surgir só depois. Sim, é verdade. Cara, é legal falar também que essa também foi uma das jogadas da Netscape de muita importância, sabe? Porque, sem dúvida nenhuma, a utilização e a ideia de outros usuários ao redor do mundo trabalharem para esse software, para um software open source, fez muito com que esse código não morresse, fez muito que a Netscape não morresse. Hoje eu, por exemplo, utilizo o Firefox como base da Netscape, sabe? Derivou de lá. Fez de fato. Eu costumo falar que o mundo open source não deixa o programa morrer. Não tem como o programa morrer no mundo open source, né? Mas é legal a gente também falar agora do Opera, né? Sim. Tipo, o Opera ele foi criado em 94 por uma empresa estatal de telecomunicações lá na Noruega. Essa empresa, ela foi a primeira alternativa a deixar ou definir um navegador leve para os usuários. Foi? Sim, o que acontece? Ele era considerado, né, um navegador alternativo
porém ele perdeu esse posto para o Mozilla Firefox. Mas assim, tem uma comunidade muito fiel, né, os fãs mesmo, que continuam utilizando o Opera aí. É bacana a gente também falar que muitos recursos mais modernos existentes, que a galera é mais fã assim, de utilizar, que acha bacana, eles vieram do Opera. Sim. E depois foram copiados para outros navegadores. Cara, talvez o Opera tenha sido muito revolucionário nos aspectos dos navegadores. É legal também falar que na quinta versão do navegador Opera, ele tenta utilizar o modelo de Aidware, que era basicamente aquele modelo que era gratuito para os usuários, mas era sustentado por anúncios embutidos no navegador. Hoje isso é automático para a gente, né? Hoje a maioria dos softwares tem essa ideia. Você baixa um jogo, você não paga pelo jogo, teoricamente, mas você paga pelos anúncios, na verdade, né? Os anúncios. Fica lá, tu joga 3 segundos lá, a cada 3 segundos de jogo aparece um anúncio de meia hora obrigatório. Mas continuando falando sobre os navegadores, né, a gente também teve em 2003 Safari, né, que foi o que acontece. O Safari ele foi criado para utilizar nos produtos da Mac, né, o iPhone, né, o celular, né, da Apple. E até 2003 a Apple utilizava o Netscape e ela resolveu criar o seu próprio navegador. Eu acho que pegou um pouco a ideia lá da Microsoft, entendeu, de fazer isso. E no seu sistema operacional padrão, eles incluíam o novo Safari, né? A partir acho que foi do Mac OS X, da versão 10.3. Isso, perfeito. Foi a versão 10.3. Cara, isso também, sabia que eles foram muito cobrados naquele momento? Porque todo mundo, a Microsoft, que era naquele momento a empresa de tecnologia, né? Ou pelo menos principalmente voltada aí para a parte dos computadores, ela tinha o seu próprio navegador, forçava muito a Apple a desenvolver algo também. Eles foram muito criticados, não só pela mídia, mas também pelos usuários a terem o próprio navegador. É legal também falar que o Safari ele tem uma interface bem simples. As suas funções são aquelas funções básicas, pelo menos naquele nível de desenvolvimento, né? Tipo abas, bloqueador de pop-ups, baixador de arquivos, leitor de notícias, tem um modo privado. Essas são situações que são comuns, na verdade, né? Ele é um navegador bem padrão, assim. Mas acho que essa é a ideia. Agora a gente vai falar do seu queridinho. Por favor. A gente chega em 2004 e aí, quem veio em 2004, Gabriel? Firefox 1.0. Ele surgiu com a versão... Com uma versão mais simplificada do Mozilla, entendeu? Ele era gratuito, código aberto, e ele ficou conhecido, né, por sua navegação por abas. Apesar dessa navegação por abas não ter vindo dele, né, ele não ter sido o pioneiro nessa funcionalidade, mas acabou que ele ficou conhecido por isso, e muitos acreditam até hoje que quem lançou o navegador com abas foi o Firefox, entendeu? Mas não, a gente antes teve aquele iBrowse, o Opera principalmente. Sim, né? que veio utilizar antes dele. Cara, isso é muito legal porque, sem dúvida nenhuma, o Firefox ele era muito simples naquele momento. Ele ainda é muito, muito simples, mas ele tem recursos que são impressionantes. Ele é seguro, é versátil, é leve, é rápido. Então ele é um navegador que dá para se utilizar e naquele momento já tinha essas características, sabe? Só que lembrando que naquele momento a Microsoft tinha o poderio de todo o mercado de navegadores. Ela chegava lá a mais ou menos 80%, 90%, entre 80% e 90% de utilização dos navegadores. Só que surgiu o Firefox. E cara, o Firefox surgiu, começou a tomar, né, o lugar, começou a desbancar isso. E ele, em 2004 mesmo, ele chegou a ter 20%. E é isso mesmo, gente. Em menos de um ano, na verdade, um dia só ele teve mais download, não foi? O que acontece? Eu vivi essa época. Você pode falar com muita propriedade. Posso porque falar você estava na prática, né? O que acontece? A gente já estava tendo muito problema naquela época, porque o Internet Explorer, ele travava direto. Ele era muito lento. E ele não tinha esse recurso de abas. Sim. Então, o que fazia com que fosse pior ainda. Porque se eu queria abrir 2 sites, eu tinha que abrir 2 janelas diferentes, assim, ocupar mais espaço. Quando o Firefox veio, ele trouxe esse recurso de abas e ele trouxe um recurso que ele era mais leve, né? Então a galera começou a utilizar e teve uma divulgação em massa. Poxa. Inclusive a Google, ela fazia uma divulgação na página inicial deles. Isso era muito legal. Você já tinha um link para baixar o Firefox. E aí eles anunciaram que uma das versões deles, eles iriam tentar fazer entrar no Record Guinness como o navegador mais baixado, como programa mais baixado em um dia. E assim, caiu uma massa de divulgação para isso. E eles falaram que quem baixasse, registrasse no dia que tinha baixado, registrasse no dia que tinha baixado,
ia ganhar um certificado de que participou disso. Eu participei. Você ganhou o certificado? Ganhei. Que top. Eu baixei, e aí pra todo mundo lá em casa ganhar, né? Eu baixei vários, botei o nome de cada um. Olha só. Então a gente tem lá em casa vários certificados no e-mail, que eu já acabei perdendo, né? Que ficou no e-mail e não usei mais. Sim. Mas ele reteve esse poder durante muito tempo. Só que ele estava sendo ajudado, né? A divulgação dele estava sendo ajudada pelo Google. Muita gente até acreditou que o Firefox via do Google, porque a galera não tinha informação. Porém, em 2008 veio a resposta. Galera, esse navegador, o Firefox, não é da Google, porque a Google lançou o Google Chrome, né? Ele foi lançado no mercado de navegadores em setembro e a ideia dele é que ele é prestado do zero. A ideia dele também inicial é que ele seria mais rápido, seguro e estável para os concorrentes. Né? Tudo bem. Na ideia, no início, realmente ele foi, porque o Mozilla Firefox ele estava tendo... A galera não entendeu como funcionava direito e começava a adicionar uma porrada de plugins e etc. Muitas extensões nele e acabou tendo dificuldade. E acabou que ficava pesado, mas não porque o Firefox era pesado, sim porque a galera adicionava tudo. Um monte de extensão nele, você... No seu carro aí, você colocar um monte de peso, botar umas 10 escadas em cima aí de telecom, vai dar ruim. Mas, cara, entre os seus pontos altos, a estrutura do Google Chrome era basicamente uma estrutura de processamento de programa. E cada aba rodava um processo em paralelo. Isso foi uma característica interessante, porque quando você estivesse selecionando ou utilizando uma aba, a outra estaria parada, em segundo plano. Então ela não estaria consumindo tanto poder de memória ou recurso de memória de processamento. Na teoria, né? Segundo o que o Google falava, né? E, cara, foi uma parada muito legal. Você citou essa ideia que o Google apoiou muito o Firefox. E foi impressionante naquele momento, né? Foi impressionante mesmo, porque a jogada de marketing foi maravilhosa para que o Firefox se tornasse de fato. E até porque as ferramentas do Google, os sites do Google, eles não funcionavam tão bem quanto no Internet Explorer, quanto no próprio Firefox, né? Sim. Cara, o Google Chrome chegou arrebentando tudo em 2008, né? Hoje o Google Chrome é, sem dúvida nenhuma, aí, o navegador mais utilizado no mundo. Tem os seus problemas de consumo de memória, isso acaba sendo natural, na verdade, né? De alguma maneira, para ele é natural, mas ele é um dos melhores navegadores. Talvez hoje eu colocaria ele no top 5. Quais que você colocaria no top 5, Karina? Cara, eu acho que o Google Chrome ele ganhou muito destaque, principalmente pelo fato dele ser o navegador que vem com Android, né? Sim. E a gente hoje está vivendo uma época em que a galera tem mais celular do que ter computador mesmo em casa. E até a galera acaba utilizando mesmo o Google Chrome e acaba utilizando para o computador. Eu vejo assim, eu gosto muito do Google Chrome, mais por causa disso, porque eu acabei me acostumando. Sim. Porém, o Google Chrome é aquela coisa, né? Ou você, se é um computador, vamos lá, tu compra um computador gamer, aí tu pode escolher entre, sei lá, abrir 5 jogos ao mesmo tempo ou abrir o Google Chrome, né? Porque o Google Chrome acaba consumindo muito de memória RAM, né? Então, assim, tem esse problema, então por isso que eu acho que o Firefox seria um dos melhores, entendeu? Seria provavelmente melhor aí, porque eles são muito parecidos, né? A funcionalidade deles são muito... Sinceramente, talvez eu não vou colocar um top 5, vou botar um top 3 aí. Seria tipo o Firefox, o Opera e o Google Chrome eles juntinhos ali na segunda colocação, sabe? Nesse top 3 ali, nesse ranking. Eu confesso que eu utilizei muito pouco o Opera, eu utilizei mais na época antes dos smartphones, né? O Opera, eu acho o Opera muito bonito. Sim. A utilização dele é um pouquinho diferente do Chrome e do Firefox, mas ele é muito bonito. E, cara, eu acho que o Google Chrome ele só tá em uma segunda colocação, não tá na primeira junto com o Firefox, por causa desse consumo de RAM. Que a gente brinca, tudo tem meme sobre isso, procurar na internet você vai ver meme demais sobre isso. Mas, cara, é sério, tipo, infelizmente ele consome muita RAM. Pra quem tem um computador mais potente e tal, dá pra rodar tranquilo, de boaço, assim, né? Não, e é bacana que quando o Chrome entrou, né, antes, assim, a gente estava com o Firefox reinando ali absoluto, né? O Chrome entrou e ele acabou batendo de frente com o Firefox. O Internet Explorer foi deixado de lado totalmente. Poxa! Eu me lembro até que tinha alguns memes de tipo, os dois lutando e o Internet Explorer no cantinho, assim, chateado, porque realmente ele foi deixado de lado. Sim. Então acho que foi, né, sei lá, tipo, talvez tenha sido a segunda guerra dos navegadores, né? Mas eu acho que os dois ainda estão ali, no número de usuários, para, né? E os outros navegadores ficam
para lá. Sim. A nível de utilização, hoje o Google Chrome é o mais utilizado, né? Para smartphone, sem dúvida nenhuma, o Google Chrome tem mais de 90% de utilização, e é sério, não é brincadeira isso, sabe? É muita coisa nos smartphones. E a nível de desktop já desce um pouco mais, chega aproximadamente ali na casa dos 60%. Ele varia um pouco, né, dependendo da situação, do lançamento da versão, mas eles estão sempre lutando aí, brigando. Tipo, eu acho que esses dois são, sem dúvida, os melhores navegadores atualmente. E, gente, tem muitos outros navegadores, né? Nós temos o Brave, que é baseado no Google Chrome. Tem o Chromium, que é baseado no Google Chrome. Que são algumas versões ali. Se a gente fosse falar todos os navegadores que tem, né? Sim. Esse vídeo ia ficar, sei lá, uns 60, 70 minutos, entendeu? Mas acho que esses são os principais, né, que a gente pode trazer aqui para vocês. Sem dúvida. Gente, olha só, a aula de hoje foi essa, o vídeo de hoje é esse. Um abração, um beijo, se cuidem. Até a próxima. Só lembrando de uma parada, não, Karina? Ó, vou deixar aqui do meu ladinho, aqui entre eu e a Karina, um cardzinho redondinho para você se inscrever no nosso canal. Não esquece, se inscreve no nosso canal, beleza? Curte esse vídeo, se gostou, compartilha, mostra pro pessoal todo. Aqui embaixo de mim eu vou deixar uma playlist para você conseguir visualizar todas as nossas aulas desse módulo atual. E ali embaixo da Karina vai ter um videozinho em destaque para você também visualizar. Vai ser uma opção do YouTube para você, especialmente para você, beleza? Beleza, galera? Então, é isso. Vamos ver nessas próximas aulas. Até a próxima. Valeu, tchau. falou, tchau, tchau, gente.